Olá, minhas girafinhas, sejam bem-vindos a uma aula. E na aula de hoje nós daremos continuidade ao conteúdo sobre estudando a vida, biologia e a investigação científica. Eu sou Tayane Amorim e eu faço ciências biológicas. Então, dando continuidade, na aula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as substâncias inorgânicas. Então, como se sabe, substância inorgânica ela é caracterizada pelo fato de ser formada por moléculas simples e por um pequeno número de átomos. Como os seres vivos eles não são capazes de produzir tais substâncias, exceto por processos de degradação e de outros compostos, tais substâncias elas devem ser ingeridas ou absorvidas para manter o equilíbrio metabólico. Então, os exemplos de substâncias inorgânicas presentes nos seres vivos são a água e os sais minerais. Então, vamos falar um pouquinho sobre a água. Então, a água é uma substância que está mais abundante nos organismos dos seres vivos e ela pode variar muito de acordo com a espécie, a idade e a taxa metabólica. Então, aqui é um exemplo de a quantidade de água presente em cada órgão. Então, o cérebro ele teria 75% de água na sua composição. O fígado seria 86%. O que tem menor composição é o osso, com 22%. Essas porcentagens de água nos tecidos, ela está diretamente ligado às taxas metabólicas. E quanto maior a taxa, maior será a porcentagem de água encontrada. E quanto mais jovem é o indivíduo, maior é a porcentagem de água no corpo. Então agora nós veremos algumas peculiaridades da água, como a molécula da água, água como solvente e água na regulação térmica. Então, vamos começar pela molécula da água. Então, a sua fórmula é H2O, sendo uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio. Devido à atração entre as cargas elétricas opostas, cada molécula ela tende a se associar a outras 4 moléculas de água. Então, seria mais ou menos assim. Com as ligações de hidrogênio, um hidrogênio que tem numa molécula irá se ligar ao oxigênio de outra molécula. Pode-se dizer que a água ela é uma molécula polar, pois entre os dois tipos existem dois tipos de polo positivo e polo negativo. E é assim que as moléculas de água elas se associam umas às outras por meio desses polos. Essa atração ela é denominada de adesão. Então, nós temos uma molécula de água com um polo negativo, que é o oxigênio, e dois polos positivos, que é o hidrogênio. Esse polo positivo solto do hidrogênio irá se ligar com o polo negativo do oxigênio de outra molécula de água, formando a adesão. Por esse motivo da adesão, as moléculas de água elas também são capazes de se associar com outras moléculas, mas ela não é capaz de se aderir a moléculas apolares, como os lipídios, que formam pequenas gotas em superfícies enceradas ou oleosas. Aqui é um exemplo. O óleo e a água elas não se misturam, pois o óleo é uma molécula apolar e a água é uma molécula polar. As ligações de hidrogênio, elas mantêm as moléculas de água unidas, e por esse motivo se cria uma força de atração entre elas, o que é chamado de coesão, criando assim uma substância fluida e estável em condições normais de pressão e temperatura, como os rios, a água que nós bebemos, e entre outros. As forças de coesão e adesão, elas são responsáveis pela capilaridade dos fluidos, que é a tendência de deslocamento no interior de um tubo contra a força de gravidade. As moléculas de água, elas podem interagir com as moléculas de tubos feitos de vidro, promovendo um deslocamento para cima. Então, aqui nós podemos perceber, nesse tubo de ensaio, que a água e o vidro estão em contato. Quando a força de adesão ela é maior que a força de coesão, a água ela adere à superfície interna e ela tende a subir, e como as moléculas elas estão unidas devido à coesão, umas puxam as outras. As duas forças juntas elas são maiores que a gravidade atuante e faz com que a água suba. Então nós podemos perceber que
que a água ela não fica reta nesse tubo de ensaio. Por quê? Porque ela começa a interagir com as moléculas do vidro. Então, ela forma esse arco. A água como um solvente. A água ela é um excelente solvente, pois ela dissolve uma grande variedade de substâncias, como sais, gases, açúcares, aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. Dissolver significa separar por meio de um solvente os agregados ou cristais que formam determinadas substâncias. É importante saber que para uma substância seja dissolvida, é preciso haver uma afinidade entre solvente e soluto. Então, o solvente ele é um líquido que dissolve uma substância e o soluto é aquilo que se dissolve em outra substância existente em maior quantidade, como a água e o sal. Então, com isso, as substâncias que têm afinidade com a água, elas são chamadas de hidrofílica. E as substâncias que não se dissolvem na água, elas são chamadas de hidrofóbicas. Então, o sal, ele é uma substância hidrofílica, tem uma afinidade com a água. Já o óleo é hidrofóbica, ela não tem afinidade com a água. Então, o sal aqui, ele seria um soluto e a água um solvente. Então, dissolvendo os dois, formam uma única mistura. Água na regulação térmica. Então, o fluxo de água no organismo, ele protege contra a oscilação de temperatura corporal, possibilitando a perda de calor. Um exemplo é se a temperatura do ambiente estiver alta, ou se o corpo ele esquenta devido a algum exercício físico, as glândulas sudoríparas, elas produzem o suor. A água que é contida no suor, ela evapora, eliminando a energia térmica na forma de calor da superfície da pele e dos vasos sanguíneos abaixo dela, impedindo assim a grande elevação da temperatura corpórea. Um ponto a ser lembrado é que nem todos os animais eles têm a capacidade de manter sua temperatura corporal independente das variações externas, e podem ser classificados de dois tipos: endotérmicos, que são os animais cuja temperatura corporal é relativamente constante, como acontece em aves e mamíferos. E os ectotérmicos, que são animais cuja sua temperatura varia de acordo com o ambiente, como acontece com os peixes, os anfíbios e os répteis. Voltando aos minerais. Então, os minerais, eles desempenham funções estruturais e reguladoras muito importantes dentro e fora da nossa célula, podendo ser encontrados em diversas partes do corpo, como dentes, ossos, no exoesqueleto de animais ou na forma de íons dissolvidos na água. Os nutrientes, eles são provenientes dos minerais, podendo ser obtidos pela ingestão de água ou por meio de alimentos, como frutas, verduras, cereais, leite, peixes e entre outros. Vamos ver agora sobre as funções gerais dos minerais e as funções específicas dos minerais. Começando então pelas funções gerais. Então, eles atuam na regulação osmótica, que é a quantidade de água na célula, quando o meio intracelular é mais concentrado que o meio externo. Então, a água ela entra na célula quando o meio extracelular é mais concentrado que o interior daquela célula, ela perde água para o meio. Equilíbrio elétrico. Então, a distribuição de ânions e cátions dentro e fora da célula estabelece uma diferença de cargas elétricas dos dois lados da membrana plasmática. Então, equilíbrio ácido-base. A presença de sais contribui para manter o meio intracelular com o pH neutro, semelhante ao da água. Então, agora um pouquinho sobre as funções específicas. Então, veremos agora os minerais e as suas funções, as suas fontes e sua principal função. Nós veremos do cálcio, cloro, fósforo, magnésio, potássio e sódio. Esses são os macronutrientes. Eles são nutrientes de que o nosso corpo necessita em grande quantidade para funcionar de forma ideal. Vamos começar com 3 primeiro: cálcio, cloro e fósforo. Então, o cálcio ele pode ser de origem de leites e derivados e hortaliças de cor verde escuro e legumes. O cloro pode ser encontrado no sal de cozinha.
o fósforo em leites e derivados, e carne e grãos. A principal função do cálcio é a formação dos ossos e dentes, participa da coagulação sanguínea e das funções nervosas e muscular. O cloro, função nervosa, ajuda no equilíbrio osmótico e na manutenção do pH e também no suco gástrico. O fósforo, ele compõe os dentes, ossos e ácidos nucleicos, DNA e o RNA. Participa do armazenamento e do transporte de energia, que é o ATP. Os outros três são magnésio, potássio e sódio, onde o magnésio ele pode ser encontrado em hortaliças de cor verde e grãos integrais, o potássio em carnes, leites, derivados e frutas, o sódio no sal de cozinha. O magnésio ele é um cofator de enzimas, o potássio ele ajuda no equilíbrio ácido-base e funções nervosas, e o sódio ele conduz impulsos nervosos, participa do balanço hídrico e também do equilíbrio ácido-base. Então, veremos agora os minerais, a sua fonte e suas principais funções, como ferro, flúor, manganês, iodo e o zinco. Esses são os micronutrientes. Eles são os nutrientes necessários para a manutenção do organismo, embora eles sejam em pequena quantidade, de miligramas ou microgramas. Então, primeiramente, o ferro ele pode ser encontrado em carnes, ovos, legumes, grãos integrais e hortaliças de cor verde. O flúor ele pode ser encontrado em frutos do mar e na água potável fluorada. E o manganês ele pode ser encontrado em gema de ovo, vegetais verde e cereais. O ferro ele tem a função de cofator de enzimas, que é o componente da hemoglobina e também no transporte celular. O flúor ele atua na manutenção da estrutura dos dentes e o manganês atua como ativador enzimático. O iodo e o zinco. O iodo ele pode ser encontrado em peixes marinhos, frutos do mar e sal de cozinha, e o zinco pode ser no frutos do mar, frutas e cereais. O iodo tem sua função como componente dos hormônios da tireoide e o zinco ele compõe as enzimas. Com isso, nós podemos perceber o quão importantes são os minerais e a água para o nosso organismo e para o planeta. E é com esse assunto que nós encerramos mais este conteúdo sobre estudando a vida. E eu te espero nas próximas aulas com os próximos conteúdos. E até logo!